Olá a todos, professores e coordenadores. Eu sou a PEC Ramilca, aqui da Diretoria de Ensino de Suzano, e vou disponibilizar para vocês uma formação virtual, uma orientação técnica sobre o programa da sala de leitura. Então, a intenção desse material é orientá-los, né, a respeito desse novo formato da sala de leitura das escolas parciais, com base na Resolução 92, de 7 de novembro de 2024. Para iniciar o ano, dentre as atribuições dos professores da sala de leitura, existe um planejamento, né? Um plano de ação que vocês precisam elaborar bimestralmente, tá? E esse plano de ação, ele precisa estar em consonância com a Resolução 92. Então, o que que a Resolução 92 traz? Os pilares do programa da sala de leitura, tá? O que que tem que ter dentro das ações de vocês? Vocês precisam trabalhar em parceria com outros professores, né, de todos os componentes curriculares, porque as ações de vocês, elas precisam ser interdisciplinar e transdisciplinar. E os pilares são esses: leitura, escrita, pesquisa e ação cultural. Então, quando vocês forem elaborar o plano de ação, vocês precisam observar que, se nas ações de vocês aparece ao menos um desses pilares, tá? De preferência que apareçam todos, mas ao menos um tem que ser contemplado. Então, quais são os objetivos do programa da sala de leitura conforme a Resolução 92? Desenvolver os 4 pilares básicos do programa: leitura, escrita, pesquisa e ações culturais. Oferecer serviços como empréstimo, atendimento, orientação de leitura, auxílio em pesquisas escolares, entre outros. Auxiliar no desenvolvimento de novos comportamentos e atitudes concernentes com formas odiernas de ver e se posicionar no mundo, entendimento de si mesmo, importância da alteridade, regulação das pulsões, além de atitudes de protagonismo, conhecimento e a busca de seus direitos e exercer a cidadania. Contribuir com a aprendizagem dos estudantes de forma integral e integradora, propor o desenvolvimento de atividades de leitura atrativas e significativas, voltadas à promoção da proficiência leitora e escritora, promover ações culturais e formativas para o fortalecimento do protagonismo juvenil, subsidiar os profissionais responsáveis pelo programa da sala de leitura nas diretorias de ensino, de modo que eles entendam e atendam as etapas do processo para formar um leitor. Instrumentalizar os professores com metodologias voltadas às práticas sociais de leitura e disseminar a troca das boas práticas de leitura, escrita, pesquisa e ação cultural, tá? Então, esses são os objetivos do programa Sala de Leitura. E traz a importância da leitura, né? Que a sala de leitura não é apenas um local de acesso a livros, mas um projeto pedagógico que contribui diretamente para a formação holística e cidadã dos alunos, preparando-os para os desafios acadêmicos e para a vida em sociedade, né? Então, ela contribui para o desenvolvimento cognitivo, formação crítica e reflexiva, integração com outras disciplinas, promoção de valores e sensibilidade e fomento ao hábito de leitura. Então, para os professores da sala de leitura, qual que é a intencionalidade pedagógica na formação do sujeito, né? Então, o que que o programa quer? Um impacto, né, que impacte dentro da escola, que desenvolva a proficiência do letramento informacional e cultural, que promova melhorias da proficiência leitora e escritora, tá? De maneira que impacte. E onde que a gente vai ver esse impacto? Nos resultados da escola, tá? O estudante formar o sujeito leitor em uma comunidade leitora com vistas a desenvolver um cidadão apto para uma leitura crítica e prazerosa. Formar o professor para ser atuante no programa da sala de leitura, gerenciamento operacional e pedagógico para o desenvolvimento das práticas de leitura social e produção cultural. Então, essa é a intencionalidade pedagógica do programa. Aqui do lado, eu coloquei um exemplo
de uma atividade, de uma ação, que aconteceu numa escola de Ferraz, tá? Como um exemplo, porque são ações que já estavam acontecendo na nossa rede. Só que agora, com a Resolução 92, isso ficou mais padronizado, tá? Mais definido. Então, eu coloquei um exemplo aqui, que de repente o que eu vou falar aqui, vocês podem perceber, poxa, eu já trabalhava assim, ou ouvi algumas escolas trabalhando assim, e é isso que vai continuar. O diferencial é o plano de ação que vocês têm que elaborar bimestralmente e vocês serão avaliados, tá? Eu vou apresentar para vocês os critérios e o plano de ação. Então, aqui, como promover? O público-alvo tem que ser a comunidade escolar. O que é a comunidade escolar? Envolve estudantes, professores, pais, tá? Toda a comunidade escolar. Então, pode abrir para visitação, tá? Eu coloquei aqui exemplos, né, de trabalhos que aconteceram na nossa diretoria aqui o ano passado, da sala de leitura, que envolvia eixo leitura e escrita, outras atividades envolvendo atividade, ação cultural e interdisciplinaridade, tá? Então, as ações, práticas sociais de leitura e escrita, produção cultural diversificada, letramento informacional e cultural, gestão e desenvolvimento de projetos, dinamização dos acervos, maior viabilidade da utilização de recursos didáticos pedagógicos. Então, aqui eu coloquei quais são os papéis dentro desse programa. Então, tem um supervisor, né, no caso a Márcia Sasso, vai estar junto comigo aí nesse processo de implementação, e eu, como PEC, estarei contribuindo com vocês nesse processo de implementação. Então, aqui tem os papéis que eu tenho que fazer, né, articular com a COPED, supervisão e escolas, a implantação e supervisão das salas e ambientes de leitura. Então, após essa nossa primeira formação aqui, essa orientação técnica, eu vou começar a visitar as escolas para formações locais e também para ajudar em possíveis fragilidades, né? Então, o meu papel é contribuir para a implementação do programa, tá? Com formações, com troca de ideias, com compartilhamento de boas práticas, tá? Então, vocês terão o meu apoio e apoio da supervisão. Realizar orientações pedagógicas, sempre em consonância com as orientações e informações ofertadas pelo programa Sala de Leitura, COPED, é o que eu estou fazendo aqui agora. Garantir que os projetos e ações articulem com o currículo paulista. Apontar em relatório de visita e supervisão detalhes sobre o funcionamento pedagógico das salas e ambientes de leitura. Propor medidas e ajustes necessários. Eu vou ter que responder um relatório na sede, tá? Depois que eu fizer as visitas, o que eu observei de potencialidade ou de fragilidade, eu vou colocar na sede, inclusive a minha intervenção. Então, aqui tem a resolução 92, né, que trata do professor articulador do programa Sala de Leitura. Por que eles chamam de professor articulador? Porque é o papel que vocês vão desempenhar na escola. Vocês vão articular com outros professores, com parceiros, articular com pais, articular com os estudantes, para que haja esse movimento na sala de leitura, de forma a contribuir para a formação de uma comunidade escolar leitora, tá? Esse vai ser o papel de vocês. Então, tem aqui algumas atribuições, né? Aí eu trouxe aqui para vocês no artigo 7º, trata de elaborar plano de ação, que é um instrumento norteador de trabalho do professor articulador de sala de leitura, de acordo com as diretrizes pedagógicas do programa Sala de Leitura, que são aqueles pilares, né? Incluem aqueles pilares e as atribuições normais que já aconteciam na sala de leitura, a questão de organização do espaço, a questão da organização do acervo, tá? Atuar em atividades de orientação e apoio aos estudantes, incentivando a utilização das plataformas educacionais, especialmente aquelas voltadas ao escopo do programa Sala de Leitura, tá? Nesse material que eu vou disponibilizar para vocês, eu coloquei o guia da nova plataforma. O Leia continua, Leia SP. O que modificou é a plataforma, né? Que antes era Odilo e agora vai ser a plataforma chamada Árvore.
Auxiliar na recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens, especialmente competências e habilidades relacionadas à leitura e escrita. Desenvolver projetos com o objetivo de aprimorar competências ligadas à aquisição do sistema de escrita e à capacidade dos estudantes de ler. Compreender e produzir textos orais e escritos. Participar das orientações técnicas das diretorias de ensino e órgão central, em especial do programa da sala de leitura, da coordenadoria pedagógica. Organizar, planejar e executar suas atribuições como professor articulador de sala de leitura, visando o cumprimento do plano de ação proposto, as necessidades pedagógicas das unidades escolares, projetos desenvolvidos pelas diretorias de ensino e equipe do programa Sala de Leitura da COPED. Empenhar-se na realização dos produtos pedagógicos indicados pelo órgão central, em especial da equipe do programa Sala de Leitura e suas parcerias, esforçando-se em cumprir as demandas dentro dos prazos estipulados. Organizar os ambientes de leitura, incluindo espaços alternativos que auxiliem no fomento às ações do programa da sala de leitura de toda a unidade escolar. E coordenar, supervisionar e organizar o funcionamento da sala de leitura, seu acervo e os materiais disponíveis. Integrar e contribuir com as áreas de conhecimento do currículo, através da participação do trabalho coletivo e interdisciplinar por área de conhecimento. Então, foi como eu passei para vocês, né? Além dos pilares, todas as ações de vocês, ela tem que ter os 4 pilares, ou ao menos contemplar um deles: leitura, escrita, pesquisa e ação cultural. E precisa ser interdisciplinar e transdisciplinar. Não tem como ser transdisciplinar sem ser interdisciplinar primeiro. Então, se envolve dois componentes curriculares, já é uma ação interdisciplinar. Então, por exemplo, fazer uma atividade envolvendo língua portuguesa e arte, já é uma ação interdisciplinar, tá? Aí, para que seja transdisciplinar, tem que envolver mais componentes, né, curriculares, e trazer uma transformação na realidade do aluno, impactar na transformação, uma questão de sensibilização, uma mudança de comportamento, mas isso logo eu vou estar fazendo uma formação sobre isso. Então, sendo interdisciplinar, já está dentro, né, contemplando aqui a resolução. Então, vocês precisam participar das atividades de trabalho pedagógico coletivo, né, que são duas ATPCs que vocês precisam fazer coletivamente com os demais professores, até para poder alinhar, né, parcerias, projetos em conjunto, em consonância com as necessidades da escola, né, é importante que vocês se apropriem dos resultados da escola, né? Como a sua escola está no SAEB, como a sua escola está no IDESP, no SARESP, nas plataformas, no aluno presente. Então, esses indicadores vão ser importantes para nortear o plano de ação de vocês, que esse plano de ação tem que ser de acordo com as necessidades da escola, tá? E daí tem um ATPC da IFAP também, e tem outros ATPCs que vocês vão fazer de acordo com as demandas do que for pertinente para os professores da sala de leitura, tá? ATPCs realizados na escola, de acordo com a jornada de trabalho docente, incluindo a ATPC das práticas educacionais. Aí, um pouquinho, pessoal, acho que a minha câmera aqui fechou. Voltou a abrir agora, a gente dá continuidade, tá? Planejar desenvolver com a comunidade escolar, em especial com os estudantes, atividades vinculadas à proposta pedagógica da escola em relação a ações culturais, pesquisa escrita e, notadamente, a leitura. Promover e incentivar a construção de parcerias com os professores, gestores e a comunidade escolar, em especial, estimulando a visitação, participação e a utilização da sala de leitura pelos docentes para a realização de atividades pedagógicas.
promover o acesso e orientação da comunidade escolar, em especial os estudantes, aos espaços de leitura, para sua melhor fruição e utilização, e orientar a comunidade escolar, em especial os estudantes, acerca dos procedimentos de estudo, pesquisa, leitura e escrita, participar dos processos de avaliação, conforme necessidade da gestão local, diretoria de ensino e principalmente do órgão central, relatar as ações desenvolvidas no programa da sala de leitura, conforme solicitado e mediante orientações do órgão central. As atividades que vocês vão fazer na sala de leitura são atividades que elas vão precisar ter registro, evidências, tá? Fotos, vídeos, avaliação feita por parte dos estudantes, tá? Então, aqui são alguns dos projetos previstos, tá? Da SEDUC, que logo, em breve, eu estarei passando as orientações, né? Alguns já são conhecidos, né? Como o projeto Mediação e Linguagem, que é uma proposta de você, a partir de um livro de literatura, os alunos fazem curta-metragem, tá? Então, tem o planejamento, eu vou passar para vocês, que aqui tem algumas sugestões para vocês colocarem na ação de vocês, tá? Tem algumas sugestões de como que vocês podem começar o movimento na escola, se é que não já começaram, né? Então, a questão do acolhimento, apresentar o programa para os professores, né? Mostrar as práticas. Vou deixar o material com vocês, se vocês quiserem estar passando na ATPC, né? Pede autorização para os coordenadores, né? Se vocês quiserem falar um pouco sobre o programa e incentivar a parceria deles com vocês, tá? Aqui tem algumas sugestões de atividade, eu vou deixar esse material na íntegra para vocês, tá? Para vocês se apropriarem deles. Mas aí eu vou passar alguns pontos importantes aqui, ó. A SEDUC, ela passa aqui uma sugestão de plano de ação, tá? E um plano de sequência de atividades. E ela fala aqui do levantamento que vocês têm que fazer, né? Para planejar. Aí, só que por enquanto eles não mandaram assim nenhuma planilha, tá? Então, aqui foi uma planilha, uma sugestão que nós aqui da diretoria de ensino, né, a gente montou para poder ajudar vocês aí ficar mais claro. Então, aqui eu coloquei, ó, unidade escolar, vocês vão colocar o nome da escola, professor articulador responsável, é o nome de vocês, professores, os professores parceiros e os componentes. Então, professor João, componente de História, tá? E professora Ana, componente de Arte. Público-alvo, se essa atividade de vocês pretendem com os estudantes, com os professores, com os pais também. O turno e os indicadores. Os indicadores é um estudo, um levantamento que vocês podem fazer, acredito que a escola de vocês já tenham em mão, de como está a escola neste momento, né? A questão do SARESP, como que está o índice da questão de plataforma, aluno presente, SAEB e DESP. O foco maior de vocês precisa ser o SAEB, porque o SAEB tem a ver com o letramento, né? Então, nossa diretoria e a maioria do estado de São Paulo está no nível 1 e 2, se encontra no nível 1 e 2. Então, se a escola de vocês está no nível 1, o plano de ação de vocês precisa acontecer de uma maneira que a escola passe para o nível 2. E isso vocês podem evidenciar, ó, a partir do momento que a gente começou a trabalhar dessa maneira, com leitura, os alunos melhorarem o índice do SAEB. Isso é muito importante para vocês. Então, aqui eu fiz, ó, aí tem a meta em porcentagem, que vocês podem colocar, aumentar quantos por cento, o tema que vocês pretendem trabalhar. Esse plano de ação, a gente montou baseado no quê? Na Resolução 92 e nos critérios de avaliação que eu também vou mostrar para vocês, né? Que vocês vão ser avaliados aí bimestralmente, no meio do ano, a depender desta avaliação, vocês podem ser reconduzidos para o outro semestre ou não. Isso que é diferente também, né? Que até o ano passado, a recondução só acontecia no final do ano. Com a resolução 92, essa recondução ela acontece semestralmente, tá? Com base no trabalho de vocês, no plano de ação e no alcance de resultados. Então, assim,
Eu coloquei aqui, ó, ação. Então, vocês vão colocar que ação que vocês vão ter para o bimestre, tá bem? Então, por exemplo, sarau, coloca aqui. Dentro do sarau, se você for, por exemplo, trabalhar sarau, é um exemplo. Quais eixos e pilares que vocês vão contemplar aqui? Todos, né? Que o sarau entra a leitura, escrita, pesquisa e a uma ação cultural, porque tem uma culminância. Vocês vão colocar o objetivo dessa ação. Esses objetivos têm que estar em consonância com o promover uma comunidade leitora, né? Contribuir com as competências, desenvolvimento das competências leitoras e escritoras. Os objetivos vocês podem olhar na própria resolução, tá? Para colocar aqui qual o objetivo da ação de vocês. Qual conteúdo vocês vão trabalhar, metodologias e estratégias, as etapas e prazos. Então, etapa 1, na primeira semana, né, de tal a tal dia, o que que você vai fazer? Faz uma breve descrição aqui, né, do que você vai fazer. E como que você vai avaliar, tá? Vai pedir para que os alunos escrevam sobre a participação deles, pode ser também como que você vai avaliar. No início tinham poucos alunos com uma leitura fluente, e no final ficaram com uma leitura mais fluente, então melhorou a proficiência leitora, tá? E vocês escolhem de que maneira vocês vão avaliar o trabalho de vocês ao final do bimestre, e a partir dessa avaliação vocês vão construir ou dar continuidade ao plano de ação de vocês para o segundo bimestre, tá? E aqui vocês falam, ó, é uma atividade interdisciplinar? Coloca um xizinho, e se for transdisciplinar, como eu disse para vocês, ela precisa ser interdisciplinar primeiro, né, para ela passar a ser transdisciplinar. Os recursos que vocês utilizaram podem ser livros físicos e virtuais, documentários, filme, vocês coloquem aqui, e uma bibliografia, tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma sugestão de planilha que contempla o que está, o que vai ser observado nas ações de vocês com base na Resolução 92 e com base nos critérios de avaliação que eu vou mostrar para vocês também aqui, ó. Aqui, essa é a análise diagnóstica, né, que foi enviada no roteiro para os PEC qualidade de aula, tá? E essa primeira avaliação diagnóstica, os coordenadores de vocês, a equipe gestora de vocês vão fazer a primeira acompanhado com os PEC qualidade de aula, tá? Então, aqui são os critérios. Qual é a análise que eles vão fazer? O ambiente físico, aí tem as perguntas aqui, né? Se a sala de leitura tem um ambiente agradável, excelente, bom, regular, pode melhorar. A nota é de 1 a 4, tá? Então, os pontos de melhorias que serão colocados aqui vão servir de base para a recondução das práticas de vocês no segundo bimestre, tá bom? A gente está junto, construindo, né? Vamos começar agora. Então, vocês podem contar com o meu apoio e terão, com certeza, o apoio também dos coordenadores de vocês nesse primeiro momento de implementação, né? E o acervo, a questão do ambiente físico, quais serviços vocês têm oferecidos, relacionamento entre pares, né? Por isso é importante a parceria com os professores, as orientações, ó, o professor tem assistido ou frequentado as formações, a TPC da sala de leitura e orientações da diretoria de ensino. Então, essas orientações da diretoria de ensino, elas podem ser virtual e também a gente pretende fazer presencial, tá? Mas o importante, se vocês estão tomando nota agora dessa primeira formação aqui virtual, vocês já estão contemplando aí a questão das orientações. E se vocês colocarem em prática algumas das orientações que foram passadas aqui, a primeira, ponto mais importante, é vocês terem esse plano de ação em mãos, tá? Por quê? Porque após eu disparar esse vídeo, eu vou começar a visitar as escolas em loco, né? Os PECs qualidade de aula, eles também vão observar, né, o movimento que está acontecendo na sala de leitura e se houver alguma fragilidade, uma necessidade de formação em loco, eu irei até as escolas, né, que necessitarem desse apoio e também para acompanhar boas práticas. As visitas presenciais vão fazer parte da minha rotina, tá? Visitar as salas de leitura e acompanhar o processo, né, e contribuir da melhor maneira possível. Eu deixei para vocês aqui um guia de uso, tá? Da plataforma, a nova plataforma, Leia SP, né? Leia SP continua, o que muda é o nome da plataforma, que é Árvore.
o acesso dela é pela sala do futuro somente, tá? Não precisa baixar aplicativo. Eu deixei até um link aqui para vocês entrarem e começarem a se apropriar. Deixa aí para vocês também, para ajudar nesse processo de implementação e eu estar aí em parceria com vocês, eu deixei um WhatsApp que eu montei da sala de leitura para é o lugar das dúvidas, orientações, compartilhamento de boas práticas, tá? Sejam todos bem-vindos ao WhatsApp, que é aqui que a gente vai ficar mais próximo, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. Contem com o meu apoio, estou à disposição de vocês, tá? E que esse ano seja um excelente ano e que a gente possa fazer um trabalho de excelência e impactar, né, no desenvolvimento dos estudantes, né, e também impactar nos resultados das escolas de vocês. Tudo bem? Obrigada.